E aí, pessoal, cá estamos de volta aqui. Vamos trabalhar, continuar trabalhando com o Word, vamos continuar trabalhando com o Writer. Mais uma aula do nosso curso teórico. A gente acabou de ver na aula passada a questão de formatação de fonte, efeitos de fonte especialmente. E nós vamos continuar aqui com formatação, com efeitos de fonte também e efeitos de parágrafo. Vamos conhecer alguns efeitos de parágrafo. Olha só. Um detalhe aqui com relação à fonte é que no Word 2007, 2010, nessa versão aqui, os comandos de fonte estão todos reunidos nesse grupo fonte. Então aqui eu tenho o grupo fonte. Todos os botões estão reunidos aqui. E aqui no grupo fonte, de lado, né, nós temos um botão especial que abre a janelinha que dá acesso ao grupo fonte. A janelinha que dá acesso a janela de configuração de fonte. Quer dizer, é o botãozinho que dá acesso à janela de configuração de outros efeitos de fonte, outros formatos de fonte. Era o que antigamente no Word 2003 se conseguia no formatar fonte. Se você fosse lá no menu formatar e pedisse a opção fonte, abriria essa janela que a gente vai ver aí, né? Então vamos ver a janela e ver os demais efeitos de fonte que faltam, né? A janela aparece aqui, olha só. Então eu tenho aqui a janela de fonte que me permite escolher o tipo da fonte, certo? O tipo da fonte. Esse nome corpo tá com base no estilo, né? O estilo da fonte, se é normal, itálico, negrito, negrito, itálico, o tamanho, né? A cor da fonte está aqui. O estilo do sublinhado, somente as palavras, quer dizer, não há sublinhado nos espaços. Esse é interessante, isso aqui é interessante, porque normalmente o sublinhado é assim, né? Tipo, casa forte. O sublinhado, normalmente, ele atravessa as duas palavras, incluindo o espaço, né? O sublinhado somente palavras faria, claro, isso aqui, né? Casa forte. Mesmo que você selecione os espaços, ele faria isso, não sublinharia o espaço não, certo? Vamos prosseguir aqui, nós temos aqui mais efeitos, né? Vários tipos de sublinhado, você escolhe. A cor do sublinhado, ela está desabilitada porque eu tenho que primeiro escolher um sublinhado para habilitar a cor dele, né? Então, nós temos aqui alguns efeitos que já podíamos ver lá, né? Nós temos o efeito, vamos testar aqui, ó, você vai ver, subscrito, desce a letra, né? Ela fica pequena e embaixo, né? O subscrito seria o H2O, é o 2, né? Subscrito. Sobrescrito vai fazer ele subir, né? Seria o 16 elevado à segunda potência, o 2 ali, certo? Vamos lá, e note, quando eu ligo o sobrescrito, o subscrito, um desliga o outro, eles são excludentes, né? Esses dois efeitos aqui, eles se excluem mutuamente. Eles são excludentes. Ou você escolhe um, ou você escolhe outro. Eles são liga-desliga? São, mas eles não se acumulam. Não feito negrito, itálico, sublinhado. Você pode ligar o negrito, pode ligar o itálico, pode ligar o sublinhado sem problema. Taxado e taxado duplo também são excludentes, ó, é a linha que passa no meio da palavra. Fato, vocês estão vendo aqui, né, como é que muda. Então, por favor, não venha me dizer qual é o efeito que está acontecendo. Vamos lá. Olha só, todas em maiúsculas, faz com que as letras fiquem, o efeito delas fiquem todas em maiúsculas, né? E versalete. Versalete é um negócio interessante. Versalete é isso aqui. Se você coloca, por exemplo, se a palavra original é casa, e você marca todas em maiúsculas, né, vai ficar assim. Todas elas em maiúsculas, né? Perfeito. Se você marca versalete, vai ficar assim. Todas as letras vão ficar em maiúsculas, porém, aquelas que eram originalmente minúsculas vão ficar em tamanho menor. Aquelas que eram originalmente minúsculas ficarão em tamanho menor. No caso, eu tenho aqui oculto também, né? Oculto faz o texto sumir, ele simplesmente para de aparecer. Aí você pode me perguntar, João, por que um texto oculto, né? Eu vou imprimir um documento no Word, por que eu vou deixar o texto oculto? Boa pergunta. Não é para imprimir, o texto oculto não aparece, o texto oculto pode ficar lá no seu documento Word e você, sabendo onde ele está, seleciona, diz que não quer mais oculto, ele aparece. Questão de segredos, né? Novamente aquela história de né? Código da Vinci e alguma coisa nesse sentido, certo?
Vamos voltar aqui. Aqui são alguns efeitos. Você tem aqui o avançado. O avançado, normalmente, tem a questão do que a gente costuma chamar de kerning, certo? O afastamento entre as letras. Então, a palavra casa pode ser assim, bem como a palavra casa pode ser escrita assim. Afastar as letras. Você trabalha com esse afastamento das letras, você trabalha aqui dentro do avançado da janela de configuração de fonte, certo? E você tem outros efeitos aqui que são bem menos cobrados, bem menos mencionados, né? A escala de espaçamento, né, entre caracteres, né? O nome está aqui, espaçamento entre caracteres, está dentro de avançado. É justamente isso, trocar o casa desse jeito pelo casa desse jeito, por exemplo, tá? Então, tudo isso você vê aqui no avançado da fonte. Vamos ver a fonte, a janela de fonte no Writer, né? A janela de fonte no Writer, além desses comandos que a gente já viu aqui, você vai lá em formatar caractere. Detalhe, né? No Word, a palavra seria fonte, formatar fonte. Mas aqui é formatar caractere, certo? E o formatar caractere, nós temos o seguinte. Tá ali, ó. É a mesma ideia, mais ou menos, a mesma ideia que se tem lá no outro, só que dividido em mais guias, né? Por exemplo, aqui nessa primeira parte, você escolhe a fonte, o tipo da fonte, né? Eles chamam de fonte o tipo, que o outro chama de tipo. O estilo da fonte, né? Eles chamam de tipo aqui, está normal, itálico, negrito, o tamanho, né? Pronto. Isso aqui é o que você tem aqui. Efeitos de fonte, aí você vai escolher os efeitos, né? A cor, né? Quais outros efeitos? Maiúscula, minúscula, título, caixa alta, né? Versalete, a gente viu relevo, alto e baixo relevo, né? Olha só que interessante, vê como é que fica. Perceba aqui, ó, como é que fica, ó, alto e relevo, baixo relevo. Interessante, né? Dá a impressão que ele está aprofundado, tá para dentro, né? Bem interessante, né? Aqui eu posso dizer que só quero o contorno, ó. Eu quero uma sombra, vamos dizer que eu quero uma sombra aqui. Eu não sei se vocês perceberam, mas quando você escolhe o alto relevo, esses dois recursos aqui desabilitam, né? O contorno e a sombra, eles desabilitam. Isso pode cair em prova, olha só, numa da FCC ou de uma banca doida. Não estou dizendo que a FCC é doida, não. Eu estou dizendo FCC ou uma banca doida qualquer, porque a FCC de vez em quando vem perguntar por esses detalhes. Aí uma banca doida pode perguntar, né? Ao selecionar alto relevo, quais os dois comandos, quais as duas opções de efeitos no BR Office Writer que são desabilitados? Eu acho uma pergunta absurda, eu acho, certo? É o tipo de pergunta que você não precisa saber, porque também você vai ter que bisbilhotar um bocado de coisa. Eu particularmente acho que não é necessário, certo? Mas isso pode cair em prova? Ah, pode, com certeza, certo? Então, intermitente, o texto fica piscando. Eu acho que é aquele efeito do texto ficar piscando. Deixa eu ver se é. Vamos selecionar aqui a palavra esta. Formatar caractere. Intermitente. Ok. Olha que legal. Some, aparece. Qual é o objetivo disso? Jesus sabe. E ele não me contou, né? Sinceramente. Outras coisas aqui, olha pessoal, sobrelinha, né? Se vai ficar sobrelinha é uma coisa que o Word não tem, né? É o contrário de sublinhado. Sublinhado, a palavra, né? A palavra fica com sublinhado. Sobrelinha é isso e taxado é isso. Então as três aqui, né? Sobrelinha, taxado e sublinhado. No BR Office você encontra as três, certo? Vou botar aqui simples, olha que legal. Vamos botar embaixo simples, olha que legal. Taxado, simples, olha que legal. Ou então com X, olha que legal. Haha, que coisa maluca, né? Parece até aqueles artigos da Constituição que são revogados, né? Que bota aí uma lista. Né? Posicionamento das letras, né? Aqui tem sobrescrito ou subscrito. Se vai ter rotação na letra, né? 90 graus, 270 graus, né? Se vai 90 graus ele vai ficar em pé, né? Ó como é que ele ficou. Você quer fazer isso? Eu acho que não, né? Vamos lá. Formatar caractere. Esquece, normal. Vamos desligar lá o intermitente.
Você pode ligar um hiperlink, fazer com que o texto que você selecionou seja aponte para um endereço, né, para um URL, www.euvopassar.com.br, por exemplo, né? E você pode escolher o plano de fundo, a parte que vem atrás, né, da letra. Vou dar um OK, olha só que legal, pronto. Esta está com o plano de fundo amarelo e com o hiperlink apontando para www.euvopassar.com.br. Vamos lá. Formatar caractere, tiro intermitente, pronto. Ok. Então vimos aqui efeitos de fonte com o Writer, efeitos de fonte com o Word, certo? Minha sugestão, pessoal, olha só. Eu estou aqui direcionando. João, está muito rápido, você está mostrando muitos efeitos. Eu estou mostrando efeitos que vocês podem ver instalando o BR Office aí. Escreve um texto, testa isso, entra na janela, quebra o medo da janela, vai lá, mexe, pinta miséria, certo? E anota esses detalhes, daqui para cá não mudou, daqui para cá fez isso, olha, esses dois efeitos não conseguem trabalhar juntos, pronto. Esse tipo de coisa é interessante, né? Pode cair e você vai levar para a sua vida, não vai levar só para o concurso. Você vai levar para a sua vida, porque você vai mexer no Word, vai mexer no Writer, vai mexer em tudo isso, não vai não? Então, pronto, meus amigos, é bom estudar, é bom trabalhar com o Word, aprender isso aqui para servir para concurso e para mexer na sua vida, no seu dia a dia, né? Vamos agora para os efeitos de parágrafo. Vamos conhecer os efeitos de parágrafo, certo? Efeitos de parágrafo começando no Word aqui, né? Os efeitos de parágrafo são os 4 alinhamentos, né? Primeiro, antes de tudo, os 4 alinhamentos. Então, tá aqui os 4 alinhamentos de parágrafo, né? Alinhar à esquerda, alinhar ao centro, alinhar à direita e justificar, ok? Esquerda, centro, direita e justificar. Centralizado, justificar, alinhar à direita e alinhar à esquerda. Isso aqui alinha o texto em relação às margens do papel, né? O desenho já diz tudo, você alinha à esquerda, né, e deixa a direita sem preocupação. Você centraliza, dividindo o tamanho entre as duas. Você aqui na direita, você alinha a direita e desarruma a esquerda. E aqui você alinha as duas, justificando, né? O que é que nós temos mais aqui como efeito de parágrafo? Nós temos marcadores, para colocar uma bolinha, né, no parágrafo, como se fosse uma lista de opções, né, marcadores, numeração e numeração de vários níveis, né? Numeração de vários níveis. Vamos trabalhar com numeração e marcadores depois. Aumentar e diminuir recuo, nas próximas aulas nós já vamos ver o que é o aumentar e diminuir recuo, né? O alinhamento, o espaçamento entre linhas, vai dizer se as suas linhas vão estar uma afastada da outra. Feito máquina de escrever, tinha isso antes, né? O afastamento entre as linhas. Aqui nós temos o plano de fundo, que é a cor atrás do parágrafo. Aqui que é o chamado de sombreamento, né? Sombreamento. O BR Office chama de cor de fundo, plano de fundo. Aqui nós temos as bordas, né? Classificar, nós vamos trabalhar com classificar também. E o botão que a gente já conhecia, que é o botão do marca de parágrafo, né? O mostrar tudo, para que a gente consiga ver todos os componentes do texto, além daquilo que pode ser impresso. Então, assim, são os botões que nós temos no Word, na barra de ferramentas do Word. Nós vamos ver os botões que tem na barra de ferramentas do BR Office Writer, certo? Olha só, no BR Office Writer nós temos aqui alguns botões fáceis de reconhecer, né? Alinhar à esquerda, alinhar ao centro, né, centralizado, alinhar à direita, justificado, está selecionado. Um desses 4 tem que estar selecionado, né? Um deles tem que estar selecionado, porque, afinal, você tem que escolher entre um dos alinhamentos de texto. Nós temos aqui numeração, marcadores, diminuir recuo, aumentar recuo. Então, esses 2 botões aqui são botões do recuo, certo? Vamos trabalhar com recuo nas próximas aulas, talvez já na próxima aula a gente trabalhe com recuo, porque a gente vai trabalhar com a régua. A régua é importante, a régua envolve recuo, é importante saber isso, ok? Vamos lá prosseguir. Agora vamos ver o seguinte, agora nós vamos ver o que tem dentro da janela correspondente a formatar parágrafo. Formatar parágrafo, certo? Então, vamos ver aqui no Word.
Parágrafo, a gente clica nesse botãozinho aqui ao lado do grupo, esse botãozinho vai abrir a janela de parágrafo e nós temos simplesmente aquilo, tudo que a gente já mostrou aqui, né? Olha só, alinhamento, tem esquerda, centralizada, direita justificada, né? O nível do tópico, né? Se é nível 1, 2, isso aqui vai ser importante para trabalhar com estilo, né? Isso aqui tem tudo a ver com estilo, tá? Aqui nós temos o recuo, controle de recuo, aumentar ou diminuir recuo, certo? Nós vamos aumentar ou diminuir o espaçamento entre parágrafos, ó. O espaçamento entre linhas é aquele botão que a gente viu, aqui está ele, né? Espaçamento entre linhas, o botão que a gente viu, aqui está. Você escolhe se quer 1,15, 2, né? Espaçamento duplo. Aqui o espaçamento entre parágrafos, Nós vamos trabalhar com isso também, certo? E existe um recurso, existem vários recursos, na verdade, né? No parágrafo, que são interessantes para trabalhar, que são esses aqui, ó. Quebras de linha e de página. Especialmente esses 4 que aqui estão. Controle de linhas órfãs e viúvas, manter com o próximo, manter linhas juntas e quebrar página antes. Você seleciona um parágrafo, marca alguns desses aí, e quando você marca alguns desses aí, o Word vai entender o que você quer. Ó, manter com o próximo, manter linhas juntas, quebrar a página antes. Percebem que eles podem ser aplicados todos juntos, eles não são excludentes. Então, eu vou explicar o que é que isso significa agora, certo? Vamos começar com uma brincadeira aqui. Eu tenho aqui um parágrafo, 2 parágrafos, na verdade, né? Ó, vamos observar aqui de novo. Eu tenho aqui 2 parágrafos, um terceiro vazio ali embaixo. Deixa eu tirar aqui. Pronto. Então, eu vou diminuir um pouco a letra, porque talvez a gente enxergue melhor se a letra for menor. Certo? Vamos trabalhar com isso aqui. Vamos trabalhar com os espaçamentos, certo? Primeiro, eu vou selecionar aqui o parágrafo, né, o primeiro parágrafo. Não preciso nem selecionar todo, lembra disso, né? Efeito de parágrafo não precisa selecionar todo. Vou clicar aqui no primeiro parágrafo e vou tratar de brincar aqui com o espaçamento entre as linhas, né? Eu vou pedir aqui, ó. Eu vou pedir 2, vou pedir 2,5. Perceba, quando eu peço um desses espaçamentos, o que está alterando é a distância entre as linhas de um mesmo parágrafo, certo? A distância entre as linhas de um mesmo parágrafo, ela está alterando conforme eu escolho aqui, tá? Entrar em opções de espaçamento de linha faz com que a gente entre naquela janela, né? A gente vai entrar naquela janela para escolher o espaçamento adequado. Vamos lá. O que eu vou mexer agora é com o espaçamento entre os parágrafos, que é justamente, então, espaçamento entre linhas, esse que eu acabei de mexer, é aqui, ó, entre as linhas de um mesmo parágrafo. Esse espaçamento antes e depois, ele consiste no espaçamento entre os parágrafos. Então, por exemplo, 1, 2, 3 linhas, aí vai começar um novo parágrafo, Enter, aí começa aqui, 1, 2, 3, 4 linhas, por exemplo. Quer dizer, esse espaço que está aqui, entre um parágrafo e outro, é controlado aqui, tá? Então, quando você bota 10 pontos, por exemplo, depois do parágrafo, então na hora que você dá um Enter aqui, ele vai criar um espaço de 10 pontos aqui para o próximo parágrafo. Se você coloca 10 pontos aqui e 10 pontos aqui no antes, então na hora que você der Enter, né, vai haver o espaço de 10 pontos do depois e o 10 pontos do antes para então começar o próximo parágrafo, certo? Então esse espaçamento aqui é o espaçamento entre parágrafos, não é o espaçamento entre linhas. Aqui nós temos o espaçamento entre linhas, ok? Vamos lá, vamos trabalhar com outras opções aqui também, fechando a janela, né? Aqueles outros efeitos lá que a gente viu, né? Aqueles outros efeitos, eles significam o quê? Né? Vamos lá, de novo, janela do parágrafo. Aí nós temos aqui quebra de linha de página. Eu não vou mexer no recuo agora não, tá, pessoal? Porque eu vou trabalhar com recuo na próxima aula, quando a gente trabalhar com a régua. Aí a gente vai ver tudo sobre recuo. Mas olha só, quebra de linha de página. O que é controle de linhas órfãs e viúvas? O que é controle de linhas órfãs e viúvas? Imagine uma página, imagine que você chegou no final de uma página e o início da outra página, né? Por exemplo, está aqui.
Aí você começou a digitar 1, 2, 3, 4 linhas nesse parágrafo. Aí você vai digitar uma linha, né? Digitou uma linha. Essa linha aqui que você digitou, se você continuar digitando, o parágrafo vai ter que continuar aqui, né? Mas o que é que o Word faz? O Word vai deixar essa linha aqui sozinha, enquanto o resto do parágrafo fica aqui. Não. Controle de linhas órfãs e viúvas é isso. Uma linha órfã é uma linha que fica sozinha no início da página, sem pai. Uma linha viúva é uma que fica sozinha no início da página e o resto do parágrafo na outra. Ou é o contrário, sinceramente, eu não sei a diferença entre órfã e viúva nesse caso aí, certo? A gente pode ler daqui a pouco para ver, você pode até pegar, ó, tem um botãozinho do Help aqui que te ajuda com relação a isso. Mas o que é que o Word faz? Se você ligou o controle de linhas órfãs e viúvas, o Word não vai deixar uma linha sozinha se o outro parágrafo está na outra página, não vai. No caso de uma linha órfã, por exemplo, uma linha que ficou sozinha na página 2, ele puxa ela de volta para a página 1, se couber. Se não couber, ele desce o parágrafo inteiro para a página 2. Mas ele não deixa a linha órfã, certo? Ele não deixa a linha sozinha. Quer ver? Vamos fazer um teste? Vamos fazer um teste, certo? Fazer um teste. Eu vou deixar o controle de linhas órfãs e viúvas ligado aí, certo? Vou dar um OK. E vamos descer até o final da página, né? Eu vou chegar aqui, tará. Pronto, vamos fazer um teste aqui, né? Estou digitando as últimas linhas de um texto para testar o recurso de linhas órfãs e viúvas. Na verdade é controle de linhas órfãs e viúvas, porque as linhas órfãs e viúvas elas já existem, né? Perceba o que acontece quando o texto não cabe na página e apenas uma linha. Olha só que interessante. Você percebeu? Esta linha aqui, ela cabia aqui, ela cabe aqui, ela estava aqui, não foi? Só que quando eu percebi que essa palavra linha ia ficar no outro parágrafo, na outra página, ele desceu essa linha para fazer companhia a essa. Ele desceu essa linha para fazer companhia a essa. Então, veja só, apenas uma linha fica na próxima. Que coisa horrível, né, João? Mas eu corrigi. Olha só. Notem o que acontece quando... Pronto, veja. Quando há duas linhas na página seguinte, não é necessário trazer a companheira. Ela voltou para cá, ó. Tá vendo? Quando o texto não cabe na página, ela voltou. Por quê? Porque a nossa linha aqui não ficou sozinha mais. Então, o controle de linhas órfãs e viúvas evita que uma linha fique sozinha no início da página, quando todo o seu parágrafo restante está na página anterior. Ela traz para cá uma das linhas que não coube. E no caso, quando você tem apenas uma linha do parágrafo aqui e o resto do parágrafo na outra página, ele joga essa linha para cá. Ela tira a linha da página anterior, jogando na próxima linha. Isso é o controle de linhas órfãs e viúvas. Ok? Vamos para a próxima explicação lá, daqueles controles lá de quebras de linha de página. Manter com o próximo. O que é que faz manter com o próximo? É o seguinte, você tem duas páginas. Certo? Aí olha só, eu escrevo um parágrafo, 1, 2, 3, 4 linhas, aí dou Enter. Certo? Aí vou começar aqui, 1, 2, 3, 4, beleza. Se este parágrafo aqui, ele estiver marcado com o manter com o próximo, este parágrafo ele vai ficar exatamente na mesma página onde o próximo parágrafo estiver. Ou seja, ele vai ser todo jogado para a próxima página, porque o próximo parágrafo está lá. Então, manter com o próximo significa mantenha este parágrafo aqui junto com o próximo parágrafo. Se o próximo parágrafo foi para a página 2, então este meu parágrafo tem que ir para a página 2 também. Para que isso serve?
né? O manter linhas órfãs e viúvas, controlar linhas órfãs e viúvas é estético. Isso aqui é por questão de conteúdo. Se você é estético também, né? Se você escreve um texto e você acha que esses dois parágrafos eles têm que estar na mesma página por questões de conteúdo, de estética, de didática, qualquer coisa, estilo literário, então você marca no parágrafo manter com o próximo e quando você digitar esse da página 1, só coube na página 1, você digita o próximo da página 2, automaticamente esse parágrafo é jogado para a página 2, todo ele, certo? Para manter com o próximo significa mantenha junto do próximo parágrafo, certo? Vamos para outra aqui, ó, tem outra aqui, outra opção também. A opção manter linhas juntas. Manter linhas juntas significa manter todas as linhas de um parágrafo na mesma página, então é uma evolução do linhas órfãs e viúvas. Linhas órfãs e viúvas só controla a existência de uma linha. Imagine que você escreve um parágrafo, começa aqui, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, aí continua, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Pronto. Isso é um parágrafo só, tá? Se você marca manter linhas juntas, isso aqui tudinho, essa parte do parágrafo vem para a próxima página. Porque manter linhas juntas significa mantenha todas as linhas deste parágrafo juntas, sem que haja uma divisão de páginas, uma quebra de páginas entre elas. Certo? Então, manter as linhas juntas do mesmo parágrafo. Certo? Entendeu a diferença? Entendeu? Controle linhas órfãs e viúvas. Não deixa que reste apenas uma linha no final da página, enquanto o resto do parágrafo está na outra. E não deixa que reste uma linha sozinha no início da página, enquanto o resto do parágrafo está na outra. Então ele desce uma companheira para fazer companhia à linha sozinha, ok? Isso é o linhas órfãs e viúvas. Manter com o próximo. O que é que faz manter com o próximo? O parágrafo em que eu liguei a opção manter com o próximo vai ficar sempre junto, na mesma página do próximo parágrafo. E se você marcar manter com o próximo em todos os parágrafos, aí o Word vai tentar organizar tudo nas próximas páginas, vai ser uma dor de cabeça para o Word, com certeza, certo? Manter linhas juntas faz com que não haja divisões de páginas entre linhas de um mesmo parágrafo. Ou seja, o parágrafo que estiver marcado com manter linhas juntas não será dividido por uma quebra de página. O parágrafo inteiro será mantido numa única página, certo? Os nomes são estranhos, né? Não ajudam nada, mas é o jeito. Quebrar página antes é o seguinte. Lá está você, tem uma página e você tem outra página aqui. Vai ter, né? Na verdade. Aí você escreve um parágrafo. 1, 2, 3, 4. Aí você seleciona o parágrafo e manda quebrar página antes. Sabe o que acontece? Antes desse parágrafo, necessariamente será criada uma divisão de páginas. Então esse parágrafo, ele sai daqui, dessa página, e ele vem para cá. Obrigatoriamente, e mesmo que o texto esteja empurrado, vamos lá, você adicionou coisas novas no texto, tá? Esse parágrafo sempre ficará no início de uma página. Início de uma página. Certo? Se o texto aqui chegou no meio da página 3, então esse parágrafo ficará no início da página 4. Se você foi digitando, que o texto passou da página 4, esse parágrafo ficará no início da página 5. Então, quebrar página antes força que o parágrafo em questão sempre fique no início de uma página. Questões estéticas também, vai que você precisa que aquele parágrafo seja a chamariz que você quer, a chamar a atenção, né? Então, esse quebrar página antes faz isso. Testa. O que é que tu vai perder testando? Me diz. Nada. Testa, vai ganhar com isso. Vai mexer, minha gente. No Word tem tudo isso aí, ó, vai mexer. Certo? Então esses 4 controles aí já foram perguntados já. O tipo de texto que se pergunta às vezes não é tão fácil de entender como esse. Eu espero, modéstia à parte, ter sido fácil de explicar isso aí, tomara que você tenha entendido, mas a melhor forma é você testando e escrevendo, testando, ok? Com isso, nós finalizamos aqui a parte de parágrafos, os outros dois não são tão necessários assim, né? Caixa de texto, o resto. Um detalhe aqui no Writer, como é que é no Writer, né? No Writer a gente chama lá formatar parágrafo. Aí no parágrafo você tem recurso e espaçamento do mesmo jeito que no Word, né? O alinhamento esquerda e direita centralizado justificado, né?
o fluxo do texto, tem a hifenização, as quebras, ó, pronto. Olha a ideia aqui. Não dividir o parágrafo, é manter linhas juntas, certo? Manter com o próximo parágrafo, é manter com o próximo, né? Controle de linhas órfãs, aqui você diz quantas linhas você quer que sejam evitadas, ó. Controle de linhas viúvas, quantas linhas você quer, no mínimo, que existam, certo? Qual foi aquela outra que falta? Manter com o próximo, manter linhas juntas. Vamos voltar no outro, porque eu acho que tá faltando um aqui, com certeza, né? Manter com o próximo, manter linhas juntas. Bom, pessoal, vamos voltar para lá. Estou tentando lembrar outra, eu estou ficando velho, meu Deus, olha só. Manter com o próximo, controle, quebrar página antes. Foi essa última opção que a gente viu agora, quebrar página antes. Né? Se você por um acaso saiu gritando para ver se eu ouvia, quebrar a página antes, professor, quebrar a página antes. Ah, isso é uma aula gravada. Isso é uma aula gravada, eu não vou te ouvir, certo? Pessoal, muito obrigado. Eu acho que com isso a gente termina. Eu vou voltar, não dá tempo mais porque a aula está terminando, mas eu vou voltar na próxima aula com o restinho do parágrafo do writer, para deixar tudo claro. E aí a gente vai começar com recuos e régua, a formatação na régua, tá? Muito obrigado pela participação, muito obrigado pelo apoio, muito obrigado pelas ajudas, sejam as ajudas financeiras mensais que vocês pagam como alunos VIP, sejam as ajudas morais que vocês nos dão, né? Os apoios, eu gostaria de agradecer de coração. Em meu nome, em nome dos outros professores do Eu Vou Passar, que sabem do potencial do Eu Vou Passar, sabem o que eu vou passar pode fazer por você e fazem isso com amor, ensinam com amor, assim como eu faço. Muito obrigado, fica com Deus, Deus te abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser.